Estamos aqui para tratar de um assunto muito abordado recentemente e muito polêmico, que é o retorno às aulas. Então, voltar ou não para a escola? Ao longo dessa situação da pandemia, algumas pessoas foram lentamente retomando a sua vida social, o seu trabalho, né? E as crianças continuaram em casa. No final do ano passado, nós tivemos algumas escolas particulares que retomaram as aulas. Porém, muitas mães ficaram em dúvida se levariam a criança ou não para a escola, né? E agora, com o início do ano letivo, essa dúvida ficou ainda mais importante. As crianças ficando em casa, elas correm risco? Elas correm risco, porque se o adulto está em contato, né, no trabalho, indo externamente para um supermercado ou andando num transporte coletivo, ele inevitavelmente corre o risco de trazer esse vírus para casa, né? Então, assim, nós temos que lidar com os riscos, né? E é diante disso que nós vamos tomar a nossa decisão. Ficando em casa, a criança corre algum risco, né? Ela corre risco de adoecer. Adoecer não fisicamente, mas talvez emocionalmente. E é uma frequente hoje em dia no nosso meio, né? No nosso consultório, conversando com os nossos colegas, conversando com os nossos amigos, ou talvez vocês pais devem ter notado que alguns amigos dos seus filhos ou pessoas conhecidas, os filhos estão com problemas emocionais, né? Do tipo problemas com o sono, problemas com a alimentação, né? Problemas de comportamento, o excesso de tela, que é um problema muito complicado entre as crianças, o excesso de peso ou a falta de peso, né? Então, com relação a isso, né? Quanto tempo a gente vai demorar para tratar esse tipo de doença? Que a gente não pode deixar de valorizar tudo isso, né? Tem se notado que a criança é um vetor, né? E ela, muitas vezes, graças a Deus, as crianças são poupadas, então elas são assintomáticas muitas vezes, ou elas têm sintomas leves. Elas podem trazer para casa? Podem, mas se elas frequentarem praia, se elas frequentarem parques, se elas frequentarem outros locais, a chance de contaminação talvez seja até maior. E essas crianças estão frequentando ou não, né? Essas crianças que os pais têm medo de mandar as crianças para a escola com medo de contaminação, elas estão ficando só em casa, né? Ou elas estão frequentando outros lugares onde o risco de contaminação é maior, né? E não adianta também a gente só pensar no risco da criança trazer para casa, se a gente não pensar no risco do adulto estar trazendo esse vírus para casa, né? Então, temos que colocar tudo numa balança, né? Tem que existir o bom senso, tem que existir o pensamento nessa criança, na saúde dessa criança, né? Ficar doente fisicamente ou ficar doente emocionalmente. Qual é o benefício dessa criança estar frequentando a escola, né? Qual a idade dessa criança? Essa criança tem a necessidade de ser alfabetizada? Essa criança é uma criança de creche? Essa criança é uma criança que um adolescente que vai fazer vestibular? Então, assim, hoje em dia se viu que as pessoas até 18 anos, né, os menores de 18 anos, o risco de adoecer é menor, né? E talvez o risco dele propagar esse vírus também seja menor se essas escolas estiverem preparadas. Eu acho que o ponto fundamental é o preparo dessas escolas para estarem sim recebendo os nossos filhos, tá? Temos que cobrar, ser críticos para onde nós estamos
enviando os nossos filhos, temos que orientar os nossos filhos em casa, o uso da máscara, que pode ser feito a partir dos 2 anos, com segurança. As crianças se adaptam muito ao uso dessa máscara, uma máscara que seja confortável, tá? Que seja sempre acompanhada do adulto, verificando se essa máscara não está incomodando, não está atrapalhando a respiração, e orientar que ele talvez não possa estar chegando muito próximo dos amigos, e essas crianças, além de serem vetores do vírus, elas são vetores da educação. Eles, bem orientados, eles vão propagar, eles vão replicar de como se cuidar, né? Muitas vezes nós já fizemos campanhas de dengue, de outras doenças, e as crianças bem orientadas, elas acabam propagando isso para os outros amigos, para os familiares, e as próprias crianças vão ensinar o que pode, o que não pode, o que é seguro, o que não é seguro. Então, eles estão muito receptivos à informação. Então, temos que usar a informação correta. Eu acredito que essa decisão não deve ser tomada sozinha. Consulte sempre a orientação de um profissional que vocês consideram, né? Consulte essa rede de apoio familiar, né? E tomem a decisão em conjunto com a diretoria da escola, em conjunto com os familiares. Uma resposta vai depender do que vocês acham mais seguro para o filho de vocês. Como eu disse, vai ter que ser colocado numa balança o risco e o benefício. E essa decisão, então, será tomada para o bem de todos. Agradeço a atenção e sigam sempre as nossas redes sociais. Estamos sempre dispostos a esclarecer e a ajudar no Centro Médico São José.